Imagina a seguinte cena. Você recebe uma missão do seu pai. Uma missão histórica, política, carregada de simbolismo. Seu pai é o maior líder da direita brasileira nas últimas décadas. E ele te passa essa missão de dentro de uma prisão, com a mão no ombro, olhando nos seus olhos, te dizendo que você é o escolhido, que você vai continuar o projeto, que o futuro do país depende de você. Soa grandioso, né? Soa como o começo de uma grande história. Só que a história que vamos contar hoje não é de grandiosidade. É de uma candidatura que começou cheia de promessas e, semana após semana, foi se transformando numa sequência de derrotas, portas fechadas e aliados que fogem. E tudo isso enquanto o relógio corre, porque faltam menos de 3 meses para o primeiro turno e a chapa ainda não tem vice. Os partidos do Centrão estão todos dizendo não. As pesquisas mostram um gap que parece intransponível. E nos bastidores de Brasília, parlamentares estão se reunindo nos grupos de WhatsApp para tentar convencer Flávio Bolsonaro de uma coisa: que ele deve sair da corrida. Essa é a história de como uma candidatura que parecia certa começou a desmoronar em câmera lenta. E porque os próximos dias podem ser os mais decisivos e os mais reveladores da eleição de 2026. Tudo começa em dezembro de 2025. Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado, cumpria pena em regime de prisão domiciliar. Inelegível até 2030, sem poder votar, sem poder se candidatar, sem poder aparecer em comícios, mas com um poder que ninguém conseguiu tirar dele: o de escolher quem vai carregando o nome da família para a próxima batalha eleitoral. E foi dentro dessa situação, preso, sitiado juridicamente, afastado da cena pública, que Jair Bolsonaro tomou a decisão que moldaria toda a corrida presidencial de 2026. Ele chamou o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, 44 anos, e disse, direta ou indiretamente, que era ele o escolhido. A cena foi dramatizada nas redes sociais. Flávio publicou uma foto beijando a cabeça do pai, acompanhada de uma declaração carregada de peso. O maior líder político e moral do Brasil havia lhe passado a missão de continuar o projeto nacional. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, veio logo depois confirmar oficialmente: Flávio Bolsonaro é o nome escolhido por Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro falou, tá falado. Do ponto de vista simbólico, era perfeito. A narrativa do herdeiro legítimo, o filho que carrega a tocha do pai. A promessa de continuidade para uma base eleitoral que, apesar de tudo, mantém entre 28% e 32% das intenções de voto nas pesquisas mais recentes. Mas política não vive só de simbolismo, e foi exatamente aí que começaram os problemas. Porque dentro do próprio campo da direita, a escolha de Flávio nunca foi unanimidade. Longe disso. Antes mesmo do anúncio oficial, havia outro nome circulando nos corredores de Brasília, nas salas da Faria Lima, nas reuniões do agronegócio. Um nome que, para muita gente do Centrão, era a opção óbvia, competitiva e muito mais palatável do que o filho do ex-presidente preso. Esse nome era Tarcísio de Freitas. Tem uma coisa que incomoda profundamente o entorno de Flávio Bolsonaro até hoje. Não é a rejeição declarada. Não é o adversário à esquerda. É a sombra. Uma sombra que o acompanha desde que entrou na corrida e que, por mais que ele tente sacudir, simplesmente não vai embora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nunca se lançou candidato. Cumpriu o prazo para desincompatibilização, escolheu não sair do governo do estado, deixou o caminho formalmente aberto para Flávio. Mas a preferência que o Centrão,
A Faria Lima e o agronegócio sempre tiveram por Tarcísio, nunca se transformou em entusiasmo por Flávio. E essa é uma diferença fundamental. Quando você é o candidato que o mercado financeiro queria, os aliados aparecem. O dinheiro circula. Os partidos fazem fila para coligar. Quando você é o candidato que o mercado tolerou porque o preferido ficou de fora, a dinâmica é completamente diferente. Os partidos esperaram, o dinheiro hesitou, e os aliados foram dosando o apoio com conta-gotas. Desde o final de 2025, analistas já apontavam que a candidatura de Flávio era encarada como fato consumado, apenas dentro do círculo mais íntimo dele. Para o Centrão, havia sempre a esperança de que alguma mudança de última hora colocasse Tarcísio na corrida. Não aconteceu, mas a preferência ficou registrada e ela moldou toda a negociação de alianças que Flávio teria que enfrentar ao longo de 2026. Tarcísio, por sua vez, nunca foi um aliado irrestrito. Apoiou Flávio publicamente, apareceu em alguns eventos, mas com uma ressalva que ficou famosa nos bastidores. Tem um limite no meu apoio, e esse limite é o momento em que esse apoio começa a me custar rejeição. Se subir a minha rejeição, eu paro. Era uma declaração de apoio com prazo de validade, condicionada à conveniência. E Flávio sabia disso. Para piorar, pesquisas mostravam algo que ninguém na equipe do senador queria ouvir. Para 43% dos entrevistados, um candidato de oposição fora da família Bolsonaro teria mais chances de derrotar Lula do que alguém com o sobrenome. A rejeição ao nome Bolsonaro, transferida parcialmente para Flávio, era um peso que nenhuma aliança conseguiria compensar completamente. Mas havia ainda outra camada nessa resistência, uma camada que tem a ver com dinheiro, poder e controle. E ela explica por que o Centrão não queria simplesmente ficar de fora, queria mudar as regras do jogo. Política é, antes de tudo, a arte de não queimar pontes. Você pode discordar em privado, pode odiar seu aliado por dentro, mas na frente das câmeras você sorri, aperta a mão e mantém a relação. Porque na hora que você precisar daquele voto, daquele apoio, daquela coligação, a ponte precisa estar de pé. Flávio Bolsonaro não parece ter seguido esse manual. O episódio que ficou mais famoso aconteceu com Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista. Quando o senador foi alvo de operação de busca e apreensão por ligações com esquemas de corrupção, incluindo o recebimento de recursos desviados, Flávio foi público na crítica. Atacou. Fez o que políticos chamam de falso moralismo. Usou o caso do aliado para se posicionar como diferente, mais limpo, mais correto. O problema? Pouco tempo depois veio a constatação, amplamente noticiada, de que Flávio teria recebido mais recursos do mesmo esquema do que o próprio Ciro Nogueira. Se já era ruim criticar um aliado para depois pedir o apoio dele, imagina fazer isso com a bunda mais suja do que a do criticado. O resultado foi previsível. O progressista se fechou, a relação azedou e o PP passou a sinalizar neutralidade na disputa presidencial. Não parou por aí. O candidato ao Senado, que Flávio apoiava pela União Brasil, acabou preso. Flávio naturalmente não podia declarar apoio público a um candidato detido. A União Brasil interpretou isso como abandono. Mais uma ponte danificada, mais uma porta fechada. O Republicanos, por sua vez, chegou a avaliar lançar Cleitinho, governador eleito com altíssima aprovação em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, como candidato ao governo estadual. Nas pesquisas, Cleitinho venceria no primeiro turno com folga. Flávio apostava que na hora H, Cleitinho fecharia com ele e traria Minas na bagagem. Não aconteceu. O Republicanos escolheu outro nome para o estado e o partido deixou claro que não haveria apoio institucional a Flávio.
No Rio de Janeiro, o Republicanos foi ainda mais direto. Colocou um candidato cuja campanha inteira é construída em cima de críticas a Flávio Bolsonaro. O partido não estava só ficando neutro, estava, em alguns estados, ativamente posicionado do outro lado. O resultado de tudo isso: às vésperas do prazo final para registro de chapas, Flávio chegou à convenção do PL no dia 25 de julho, sem vice confirmada, sem coligação fechada, sem os principais partidos do Centrão ao lado. Sozinho, num dos momentos mais críticos de qualquer campanha presidencial. E foi nesse contexto que surgiu o episódio que mais expôs a fragilidade da sua candidatura. Na quarta-feira, 29 de julho, Flávio Bolsonaro começou a articular em silêncio, sem anúncio público, sem coletiva de imprensa, apenas conversas nos bastidores, ligações, mensagens. O alvo era Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro, e talvez o nome mais querido pelo agronegócio dentro do campo bolsonarista. A lógica era sólida. Tereza Cristina tinha o que Flávio precisava: aprovação no setor rural, trânsito no Centrão, imagem moderada e o simbolismo de ser uma figura feminina numa campanha que precisava urgentemente ampliar o diálogo com o eleitorado feminino, um dos maiores gargalos da candidatura. Na quinta-feira, dia 30, a imprensa começou a noticiar: Tereza Cristina estava cotada para a vice de Flávio. Ela havia sinalizado a aliados e interlocutores do mercado que aceitava o convite. Os bastidores fervilhavam. Parecia que, finalmente, a chapa ia se fechar. Na sexta-feira, dia 31, Flávio foi público. Em conversa com jornalistas, antes de um café da manhã com vereadores de São Paulo, confirmou: Tereza Cristina havia aceitado o convite. Disse que ficou muito honrado com a disposição dela. Falou da parceria, do projeto, da força que ela traria à campanha. Minutos depois, o progressista soltou uma nota. O partido havia consultado seus diretórios estaduais. A decisão, por maioria, era de permanecer neutro nas eleições presidenciais. Convenção nacional não seria convocada. E a decisão já havia sido comunicada à senadora Tereza Cristina, que acatou. Ela própria compartilhou a nota nas suas redes sociais. Em menos de uma hora, a chapa havia se formado e desfeito. Flávio havia anunciado a vice. O partido da vice havia vetado. E a imprensa registrou tudo em tempo real. Foi uma derrota pública, uma derrota humilhante. O tipo de episódio que enfraquece não só politicamente, mas também a percepção de que o candidato tem controle sobre a própria campanha. Se ele não conseguia sequer fechar uma chapa com uma aliada histórica do bolsonarismo, como convenceria o eleitorado de que estaria preparado para governar o país? Mas o que veio a seguir foi ainda mais revelador. Quando uma proposta assim chega, você sabe que a situação ficou séria. Nos bastidores, após o episódio com Tereza Cristina, parlamentares ligados ao agronegócio e ao Centrão começaram a circular uma ideia diferente. Não era mais sobre quem seria o vice de Flávio. Era sobre uma inversão completa da lógica da chapa. A proposta que começou a ganhar força era simples e devastadora ao mesmo tempo. E se Tereza Cristina fosse a candidata a presidente e Flávio fosse o vice? A argumentação era clara. Tereza Cristina tem aprovação do agro, tem imagem limpa, tem trânsito com o mercado financeiro e não carrega o peso da rejeição que o sobrenome Bolsonaro gera em parcelas significativas do eleitorado. Com Flávio como vice, os eleitores bolsonaristas votariam na chapa de qualquer forma, porque o nome Bolsonaro estaria ali. Mas sem a rejeição que o candidato principal carrega, a chapa teria mais chances de crescer para além da base já conquistada. Para o Centrão, havia ainda outro incentivo, menos nobre, mas igualmente real.
o controle sobre os recursos da campanha. Uma eleição presidencial movimenta centenas de milhões de reais. Com Flávio como candidato principal, esse dinheiro e essas decisões passavam pela equipe dele. Com Tereza Cristina na ponta da chapa, o controle mudaria de mãos. Era uma disputa de poder embrulhada numa proposta política. Flávio entendeu o recado. A resposta foi não. Mas a proposta em si já dizia muito sobre onde estavam as relações. Quando seus supostos aliados chegam com a sugestão de que você seja rebaixado na própria chapa, não é mais negociação. É um aviso. Uma pressão que traduzida significa: a sua candidatura não está funcionando e já tem gente pensando em alternativas. Chegaram a surgir rumores, não confirmados, de uma variação ainda mais extrema. Tereza Cristina como candidata com Michele Bolsonaro como vice. Uma chapa que contornaria completamente o problema Flávio e ainda manteria o nome Bolsonaro por meio da ex-primeira-dama. Até onde essa conversa avançou de verdade é difícil saber. Mas o fato de ter circulado diz muito sobre o nível de confiança que o Centrão depositava na candidatura do senador. Existe uma diferença entre estar perdendo e estar perdendo de um jeito que pode terminar muito antes do esperado. E é essa segunda situação que mais assusta o entorno de Flávio Bolsonaro quando olham para as pesquisas. A pesquisa Indexa mais recente, divulgada em julho de 2026, mostrava Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparecia com 30%, uma diferença de 11 pontos percentuais. Significativa, mas não necessariamente fatal. Eleições têm dinâmica própria, pesquisas mudam, debates acontecem. O problema não está só no número em si. Está no que ele significa para o cenário do primeiro turno. O Brasil tem um histórico de eleições presidenciais extremamente disputadas. Em 2022, Lula venceu o segundo turno com uma margem de menos de 2 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro. Qualquer candidato que chegue ao segundo turno com uma base sólida pode virar o jogo, mas para chegar ao segundo turno, é preciso primeiro garantir que o adversário não feche a eleição no primeiro. E é exatamente isso que preocupa. Pesquisas mostram que, em alguns cenários, Lula está a apenas 1 ou 2 pontos percentuais do threshold necessário para vencer no primeiro turno. Dependendo de como os indecisos se movimentam, dependendo de quantos eleitores potencialmente bolsonaristas ficam em casa ou migram para candidatos menores, a possibilidade de Lula não precisar do segundo turno existe, e é mais concreta do que muita gente admite. Agora jogue nessa equação a hipótese que o Centrão discutia: trocar Flávio por Tereza Cristina a 2 meses da eleição. O cálculo é delicado. Tereza Cristina é um nome que não chega perto da notoriedade de Flávio entre o eleitorado bolsonarista. Uma troca de candidato de última hora, em vez de resolver o problema, poderia simplesmente redistribuí-lo. O novo candidato herdaria talvez 25% dos votos. Os 5% restantes migrariam para outros nomes ou se absteriam. E o resultado final poderia ser ainda pior do que manter Flávio. Mas esse cálculo também serve como argumento para quem quer pressionar Flávio a mudar sua postura, a aceitar condições, a ceder espaço. Porque o senador sabe que uma derrota no primeiro turno seria sua sentença política. Sabe que o Centrão sabe disso. E sabe que, enquanto essa ameaça existir, ele está numa posição frágil para negociar qualquer coisa. O tempo eleitoral de rádio e TV, por exemplo, é outro fator que pressiona. Disputando sozinho pelo PL, Flávio teria cerca de 4 minutos e 18 segundos no horário eleitoral. Com coligações incluindo republicanos ou a Federação PP União Brasil, esse tempo aumentaria significativamente.
chegando a superar o tempo disponível para o próprio Lula. Era um incentivo real para fechar acordos, mas os acordos não vinham, e o relógio continuava correndo. Quando os caminhos convencionais estão bloqueados, políticos desesperados começam a buscar saídas não convencionais. E é aí que as histórias ficam mais interessantes e mais perigosas. Nos bastidores, começaram a circular informações sobre duas frentes que o entorno de Flávio estaria tentando explorar para mudar a dinâmica da campanha. Nenhuma delas envolve propostas de governo, debates de ideias ou propostas programáticas. Ambas envolvem o que os estrategistas chamam de fatos políticos, eventos externos capazes de mudar a percepção pública de forma abrupta. A primeira frente envolve uma ala da Polícia Federal com simpatias bolsonaristas. Segundo informações que começaram a vazar para a imprensa, há setores dentro da corporação que estariam tentando construir narrativas envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, com o objetivo de criar um fato político que desse munição a Flávio para crescer nas pesquisas. A ideia seria simples. Se uma investigação de alto impacto viesse a público nas semanas que antecedem a eleição, o efeito sobre o eleitorado poderia ser suficiente para movimentar a disputa. Rumores sobre isso circulam. O quanto é real, o quanto é especulação política, é difícil precisar. Mas o fato de que esses rumores existem e chegam à imprensa já diz algo sobre o estado de espírito de quem está dentro dessa campanha. A segunda frente é ainda mais reveladora. Relatos indicam que membros do entorno de Flávio estão tentando articular algum tipo de declaração ou sinalização por parte do governo Donald Trump, que possa ser usada contra Lula no contexto brasileiro. A lógica, tortuosa, seria que um posicionamento norte-americano crítico ao governo petista poderia reforçar a narrativa de Flávio sobre a política externa do país. O problema é que Trump não está alinhado a esse objetivo. O presidente dos Estados Unidos tem uma relação peculiar com Lula. Apesar das fricções institucionais entre os dois países, especialmente em torno das tarifas comerciais, que são um problema real para o Brasil, Trump parece genuinamente gostar do presidente brasileiro em termos pessoais. Num dos últimos encontros entre os dois líderes, Lula chegou a ignorá-lo brevemente, e Trump foi atrás, buscando reaproximar. É improvável que ele vá a público atacar pessoalmente Lula apenas para beneficiar um candidato brasileiro de oposição. Resta o Marco Rubio, secretário de Estado. Há especulações de que o entorno de Flávio tenta algum tipo de sinalização por esse caminho. Mas o tempo está acabando. O prazo para registro definitivo da chapa é 5 de agosto, e o calendário eleitoral fecha ainda antes do fim do mês. Janelas que já eram estreitas estão se fechando. Existe um detalhe que muita gente esquece quando fala dessa campanha. Um detalhe que torna as escolhas de Flávio Bolsonaro muito mais carregadas do que parecem à primeira vista. Em 1º de fevereiro de 2027, quando o próximo presidente tomasse posse, o mandato de senador de Flávio chegaria ao fim. Ele deixaria o Senado sem renovar o cargo. E sem mandato, deixaria também o foro privilegiado que protege parlamentares federais de processos na primeira instância. A partir daí, qualquer processo judicial contra ele seguiria o caminho normal, sem o escudo da imunidade parlamentar. Isso muda tudo. Se Flávio for candidato e perder a eleição, ele perde não só o posto de senador, mas também a proteção que esse posto oferece. Os processos que ficaram represados, as investigações que não avançaram enquanto ele estava protegido pelo foro, voltariam a ter livre curso na justiça. É uma equação que muita gente no seu entorno certamente tem na cabeça ao planejar cada movimento dessa campanha. Ao mesmo tempo, é preciso olhar para o quadro familiar como um todo.
Jair Bolsonaro preso, cumprindo pena de mais de 27 anos, com rumores de que voltará para regime mais restrito após a eleição. Eduardo Bolsonaro, filho caçula e ex-deputado federal, com nome na lista da Interpol depois de ter saído do país em circunstâncias controvertidas. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro por anos, tentando se reeleger em Santa Catarina numa corrida em que aparece disputando o segundo lugar, com margem apertada para o terceiro colocado. A família que há 4 anos ocupava a presidência da República, cadeiras no Congresso, a Prefeitura do Rio de Janeiro e vereança em diferentes estados, está hoje dispersa, fragilizada e, em diferentes graus, sob pressão judicial. A candidatura de Flávio não é só uma corrida eleitoral. É a última tentativa de manter o nome Bolsonaro com algum poder institucional dentro do Brasil. E talvez seja exatamente esse peso que explique por que Flávio bate o pé, recusa as propostas de inversão de chapa, insiste mesmo quando os aliados fogem. Porque desistir da candidatura nesse contexto não é apenas uma derrota eleitoral, é reconhecer o fim de um ciclo, o fim de uma era. Brasília é uma cidade que sabe o futuro antes que ele aconteça, não porque lá vivem profetas, mas porque lá vivem pessoas que tomam as decisões que determinam esse futuro. E o que essas pessoas dizem em privado, longe das câmeras, é sempre mais revelador do que qualquer discurso de palanque. O que elas estão dizendo agora? Que Flávio Bolsonaro pode chegar ao segundo turno, que a matemática ainda permite esse caminho, que 30% de intenção de voto é uma base real, leal e difícil de se mover, mas que chegar ao segundo turno não é o mesmo que ter condições de vencer. E que o Lula de hoje, com Alckmin confirmado como vice, com palanques sendo construídos em diferentes estados, com a consolidação de uma aliança que vai muito além do PT, está numa posição muito mais confortável do que estava em 2022. Há quem diga, baixinho, que o melhor cenário para Flávio é perder no segundo turno. Perder dignamente, com mais de 45% dos votos, mostrar que o campo da direita permanece relevante e sair com a cabeça erguida para uma eventual reconstrução. Uma derrota no primeiro turno, por outro lado, seria catastrófica. Seria o sinal de que o sobrenome Bolsonaro perdeu capacidade de mobilizar votos suficientes para chegar à decisão final. E uma derrota no primeiro turno, combinada com o fim do mandato de senador em fevereiro, com Eduardo foragido, com Jair preso. Esse seria o fechamento de um ciclo político de uma forma que poucos na história brasileira presenciaram. Uma família inteira que governou o país retornando, um por um, à condição de cidadãos comuns sob o peso do sistema judicial que tentaram subverter. O que acontece daqui até 5 de agosto, quando o prazo definitivo para fechamento de chapas se encerra, dirá muito sobre que tipo de campanha Flávio Bolsonaro vai fazer. Se conseguir um vice, uma coligação, algum tempo de TV acima do mínimo, ainda tem jogo. Se chegar sozinho ao primeiro turno, sem aliados, sem o agronegócio, sem o centrão, o caminho fica muito mais estreito. Mas uma coisa já está clara. Essa não é mais uma candidatura que caminha sozinha pelas próprias forças. É uma candidatura que está sendo carregada nos braços por um grupo cada vez menor, contra uma resistência cada vez maior, num prazo cada vez mais curto. E o Brasil inteiro vai ver nas próximas semanas se esses braços vão aguentar o peso.